Senhores, buenas noites. Bora para mais uma revisão de mercado? Bora falar de índice hoje de novo? A gente pode até falar brevemente depois sobre dólar, tá? Que hoje eu dei uma atenção pro dólar, a gente fez o pré-market dele. Agora, Nasdaq eu não tô operando esses dias. Eu cheguei a dar uma olhada, o cenário estava um pouco complicado por conta das sessões. Enfim, a gente dá um giro lá também. Atenção, maior prioridade que vai ser no índice, tá? Então, já sabem, né? Vamos começar fazendo nossos cenários, o que eu tinha, e depois a gente passa para a interpretação do intraday, para ver o que rolou durante o pregão, certo? Então, sem mais delongas, vou apagar o candle de hoje. Pronto. Esse era o cenário, esse era o gráfico para eu analisar. Não sei se vocês assistiram o vídeo de ontem, mas ontem eu estava interessadíssimo numa região aqui de Fair Value Gap do diário para o preço mitigar, né? Ou seja, o preço ele está na estrutura externa, na liquidez externa, ele fazer essa mitigação até aqui, né? Essa era a minha expectativa para o pregão de ontem. Lembram que o meu pregão de ontem, minha expectativa não se concretizou? Tudo bem. Qual que era a minha expectativa de hoje? Eu continuo com o meu Fair Value Gap do diário. Deixa eu dar um nomezinho aqui. Daily BIS, Fair Value Gap diário comprador, região de liquidez interna. E eu tenho também, ele deixou no pregão de ontem, um volume imbalance aqui no diário. Esse volume imbalance aqui, a gente marcou, mas de cara a gente já descartou ele, porque nos time frames menores, principalmente o time frame que faz o alinhamento com esse do diário, eu não tinha nada, tá? Não tinha nada. Tem nada de price action aqui, tem nada de Fair Value Gap, estrutura legalzinha, não tem nada aqui. Então, o que a gente adotou? Eu caí por 4 horas, e em 4 horas a gente segue com aquela movimentação de... Essa movimentação feia aqui, sem Fair Value Gap, sem displacement, né? Então a minha ideia de que isso daqui é uma manipulação, ela continua pro pregão de hoje. Lembra que ontem ele estava me mostrando essa mesma situação de manipulação aqui, sem displacement? Hoje continua a mesma ideia. Então, estava procurando prioritariamente hoje por vendas, para a gente sair de uma região de externa, objetivar uma região de interna. Eu já defini esse sell side aqui como sendo um baita de um alvo para alguma venda que configurasse hoje. Qualquer venda que configurasse aqui era um baita de um alvo, até pelo fato de ser a região do Fair Value Gap do diário, né? Então aqui era um alvo muito bonito para se buscar hoje. Antes disso não tenho nada, tá vendo? Tudo liquidez. Pelo 1 hora, a gente tinha um Fair Value Gap aqui embaixo. É que, lembra, esse Fair Value Gap, esse volume balance aqui, a gente já descartou, tá? Ele tá lá, mas a gente descartou porque não faz muito sentido. No 1 hora, a gente tem esse Fair Value Gap aqui. Primeiro alvo da venda. Como que fica um cenário bonito, né? Confirmação adicional. Quando esse Fair Value Gap foi invertido. Aí a gente, né, 100% não, que não existe, né? Mas muito provavelmente ele vai buscar o seu site com a inversão desse Fair Value Gap de 1 hora. Então era mais ou menos isso que eu tinha para hoje, né? Eu precisava de alguma região de liquidez interna do intraday para eu seguir essa movimentação de mitigação, né? Até as regiões lá para baixo. Tinha esse primeiro alvo aqui, não queria compras, né? Perceba, regiões de alvo, não regiões de compra. Porque a gente está sem displacement aqui. O que tudo indica que a gente está numa movimentação de manipulação para ir buscar liquidez interna. Esses aqui eram meus principais cenários. Em 15 minutos, a gente estava no início de uma configuração de um Market Maker Sell Model, tá? Eu não vou me aprofundar muito aqui. Mas havia interpretação de que estaríamos começando o Market Maker Sell Model. Não é um Sell Model tão gabaritado, porque eu não tenho um PD Array
de oferta, um PD Array de venda lá para trás, para eu poder fazer o alinhamento dos time frames e a partir disso, pelo alinhamento, adotar um SMR aqui ou que a curva está virando de fato. Faltou isso, tá? Nesse cell model aqui. Mas, adotando uma forçação de barra que ele está rolando, aqui coincide também como sendo a consolidação original, ou seja, o alvo desse SMR que ele fez aqui em cima. Se você for plotar a FIBO do cell model, do buy model, enfim, perto do 0,25 você tem a sua low risk, no caso cell, né? 0,25. Em 0,5, provavelmente, na maioria dos casos, ou você tem um breakaway, ou você tem um order block para dar continuidade. E no 0,75 você tem liquidez. Acelerando o preço, objetivando consolidação original, quem sabe, né? Ir mais um pouquinho, enfim. Não vou me adentrar muito aqui, tá? Mas a gente observou isso. As fases de acumulação, uma vez que elas entram no sell side da curva, elas servem como resistência, né? Essa, a de baixo lá, enfim, tá? Então era isso. Esse era o meu cenário para hoje. Um cenário mais bearish, buscando vendas de mitigação, até que me provem o contrário. Quem que vai me provar? O preço. E aí, vou tirar aqui a ferramenta do replay pra gente ver o que aconteceu, né? Cadê? Tá aqui, né? Aqui foi a abertura de hoje. Eu tinha marcado um sell side, que era exatamente esse sell side aqui, ó. O qual eu comentei com o pessoal, estávamos olhando uma hora. Eu comentei com o pessoal, ó, se rolar um displacement aqui, nesse sell side, é um indicativo a mais de que a gente pode vir buscar o fair value gap do diário. Eu preciso de um displacement aqui. Se ele der displacement, vai para baixo. Se ele sweepar, ele vai para cima. Foi mais ou menos isso a interpretação que a gente fez em cima desse sell side aqui. E aí, em uma hora, a gente já tá vendo que tem um displacement. Em 15 minutos, ele também me deixa um fair value gap aqui, que era para hoje. A região que eu fiquei aguardando o preço voltar logo no início do pregão, né? Para ele fazer esse trabalho e daqui estruturar alguma coisa e ir embora. Já viram que não rolou, né? Então, o que eu tive que fazer durante o pregão? Acompanhar a estruturação do intraday, principalmente os fair value gaps que ele vem criando, né? Quando o preço chegou aqui assim, mais ou menos, a gente percebeu dois fair value gaps. Esse de 15 e esse outro, também dos 15. E aqui, o preço estava formando esse fair value gap aqui. Eu me lembro que eu comentei com o pessoal, ó, o melhor cenário que eu estou enxergando para agora faltam 3 minutos para esse fair value gap fechar, para esse candle dos 15 fechar, vem a notícia, manipula alguma coisa aqui em cima, configura e joga a gente pro fair value gap do diário. Esse é o melhor cenário. Foi isso que eu comentei com o pessoal. Inclusive, eu acho que eu gravei, vou deixar aqui, tá? Segue o trecho. O que eu acho que vai acontecer aqui, ó? 15 minutos. Esse candle fecha em 3,20. Em 3,20 sai a notícia de 10,45. Vai fechar o candle, vai deixar o fair value gap dos 15. Esse fair value gap dos 15, ele coincide com aquele fundo lá, ó. Aquele sell side que agora ele, né? Resistência aqui. E aqui dentro, na notícia, vai configurar alguma coisa e continua caindo. É o melhor cenário que eu consigo ver agora. Eu não consigo ver essa compra aqui, estamos caindo, tem um sell side muito chamativo aqui. E é isso. Bom, vocês viram aí, né? Além disso, o que a gente tinha aqui nesse fair value gap do 15? Lembra do nosso cenário de Market Maker Sell Model? Lembra desses fundos aqui que agora passam a atuar como regiões de resistência do sell side da curva? Coincidência, né? Fair value gap do 15 aqui em cima. Enfim. Então aqui eu senti confortável para dar continuidade nessa movimentação bearish, objetivando o diário, o fair value gap diário comprador, né? E aí eu vou cair o time frame para a gente ver se configurou alguma coisa lá dentro. Um minuto. Lembrando que esses dois boxes vermelhos, rosas, são fair value gaps de venda de 15 minutos, né? CB15,
Esse aqui eu vou apagar, até porque o preço não foi, mas a gente estava mapeando ele. CB15. Beleza. O que acontece aqui? O preço consome o buy side, chega na região do Fair Value Gap, mitiga o Fair Value Gap. Isso daqui, se não me engano, 9,45, é porque eu tô no horário de New York. Isso daqui foi 10,45. O que a gente tinha 10,45 mesmo? Uma noticiazinha, né? Então, a notícia joga o preço dentro da nossa região, no nosso PD Array de venda. Ele enrola um pouco aqui e depois me entrega um shift na estrutura aqui embaixo. Um shift na estrutura com displacement. Já sabem, quando eu tenho quebra de estrutura com displacement, ele está me sugerindo continuidade no lado do displacement, né? No caso para baixo. Se eu tenho shift com displacement, o que eu tenho? Breaker. Onde que está meu breaker aqui? É esse cara todo aqui, ó, esse feioso aqui, muito grande. Tem o breaker aqui. Então, qual era a minha ideia? Era do preço. Uma vez que ele faz o shift na estruturação, depois de consumir buy side, mitigar o fair value gap dos 15 a favor da nossa, do nosso order flow, era ele voltar nesse primeiro fair value gap aqui, ó, e me dar uma venda. Tá? Por que eu não entrei aqui? Porque o preço subiu impulsivo, deixando o fair value gap. Ou seja, ele tá me falando que tá me dando uma confirmação a mais. Certo? Então era mais ou menos isso. O IFVG ele estava atuando como confirmação da movimentação. Era uma venda, uma estrutura nesse sentido aqui. Perceba que esse topo que ele fez, apesar de ele ter atravessado o nosso fair value gap de venda, que era esse, ele não ultrapassa a região do breaker. O breaker está aqui, ó. Lembram do breaker feio? Tá lá. Não ultrapassa a região, volta impulsivo, invalida o fair value gap aqui, me confirma a venda. Aqui a gente consegue executar objetivando primeiro o fair value gap do diário e depois deixa rolar até ver onde vai, né? Então foi mais ou menos isso hoje, tá? A gente passou um calor aqui, né? A entrada estava no 765. Passamos esse calor aqui, mas no final das contas deu alvo. Não havia compras válidas até então. O order flow seguia de baixa. Esse trade aqui foi um trade que não deu para conduzir tão tecnicamente, né? O que você tinha que fazer era, depois de uma quebra de estrutura, se quisesse colocar no break-even e deixar o preço trabalhar depois. Mas antes disso, não. Aqui no final, ele até configurou uma outra venda, se eu não me engano. Mas essa venda aqui já não faz tanto sentido, tá? Por quê? Porque a gente está agora dentro de uma região de compra. Um Daily CB. Daily BC, perdão. Ok, senhores. Então, no índice, foi isso. Foi um trade mais ou menos assim, ó. Deixa eu plotar aqui. 765. Stop aqui atrás. Fair Value Gap. Ficou mais ou menos assim, tá? 65 pontos. Eu acho que eu botei atrás desse aqui, 70. Primeiro alvo aqui embaixo. Fair Value Gap do diário. E aí, dependendo, você bate parcial, deixa rolar, enfim. Sei que esse trade chegou a pagar para mim. Eu não cheguei nele nessa pontuação de mão cheia, né? Mas me pagou 1000 e pouquinhos pontos. Aqui. Me pagou 1020 pontos. Voltou para os 900 e pouquinho, zerei. Foi mais ou menos esse o trade, então, tá? Certo? Vamos dar um giro lá no dólar. No dólar não teve muito segredo, né? A gente estava num cenário onde ele havia invertido. Deixa eu apagar aqui essas coisas. A gente estava num cenário onde ele tinha invertido um fair value gap de 4 horas e estava numa movimentação bullish ainda. Eu joguei o gráfico no diário, marquei um fair value gap de alvo aqui. Caso ele fizesse displacement, deixasse displacement numa região de buy side que eu tinha marcado, que era esse buy side aqui, esses topos, tá vendo? Aqui eu falei, galera, se rolar displacement aqui pra cima, a dólar vai pra cima no fair value gap diário, se sweepar a gente vai pra baixo nesse sell side. Segue o trecho.
4 horas ontem ele fez aquele IFVG, né? Esse aqui. Invalidou, retestou. Aqui tinha um ferro gap dos 15, quebrou uma estrutura interna. Externa, perdão. Não foi da interna, quebrou uma externa aqui. Não tenho, assim como índice, mais regiões pra me guiar aqui, né? Não tenho mais ferro gap pra eu fazer esse trabalho. Então deixa eu ver uma hora. Uma hora aqui pra trás. Também não, né? Tem uma região de call highs aqui. Tem um buy sidezinho passando. Aqui assim, mais ou menos, primeiro alvo. Se rolar displacement aqui vai pra cima, se sweepar vem pra baixo, consumir esse seu side. Certo? E aí o que rolou aqui? Displacement. Depois do displacement, o que rolou? Veio buscar o fair value gap do diário. Qual é o displacement que eu adotei aqui, que a gente estava olhando lá na sala? Era um displacement nos 15, tá? Esse primeiro, breakaway gap, candle da abertura, né? E depois, na quebra da estrutura, tá vendo? Essa daqui é aquela estrutura que eu marquei de buy side. Fair value gap. Fair value gap indica o quê? Na quebra da estrutura, continuidade. Marca fair value gap. Desce para time frame menor, vê se configurou alguma coisa. Lembrando que isso daqui é um fair value gap dos 15. Aqui eu tenho shift na estrutura com fair value gap. Fair value gap indica o quê? Continuidade. Breaker. Deixa eu trazer isso mais pro lado. Tem um breaker aqui. Preço mitiga o break e vai embora. Vai embora até onde? Primeiro alvo. Estrutura externa, liquidez externa, lembra? A gente tá nos 15 minutos. Cadê o meu gráfico? Aqui. Nos 15 minutos, a gente está saindo de uma região de liquidez externa. Ó, essa é a movimentação. Externa, interna, externa de novo. Então, o teu primeiro alvo está aqui. Depois você deixa rolar o resto aí se quiser, até o fair value gap do diário, né? Certo. No dólar foi isso. Eu só consegui enxergar essa compra, essa principal movimentação. Aqui talvez ele deve ter configurado alguma coisa depois, mas eu também já estava olhando, não, né? Enfim, exercício para vocês, ver se configurou aí depois. E em Nasdaq, deixa eu ver aqui, Nasdaq. Cara, Nasdaq a gente estava num cenário onde a gente está chegando numa região vendedora, né? Que é o breaker semanal e um CIB semanal. Tem chance desse CIB aqui ser breakaway e o preço parar antes, até porque eu tenho um volume balance aqui bem chamativo no diário, tá vendo? E no 4 horas, nós estávamos sem fair value gap, né? Tá vendo? Fair value gap. Tá vendo aqui? Quebra de estrutura, mitigou um fair value gap de 4 horas. Interna para externa, externa sem fair value gap. O que acontece? Movimentação de manipulação, vem buscar a liquidez oposta. Primeiro esse sell side, e esse sell side, se eu não me engano, coincide com isso mesmo, esse fair value gap do diário aqui. Então aqui era alvo, tá? De uma venda, e eu não utilizei muitos artifícios aqui, a não ser análises de displacement e de sessões, tá? Eu vou mostrar para vocês a sessão como que tava um pouco zoada. Essa daqui eram as minhas kill zones para eu analisar hoje. Estávamos em New York AM, né? Estávamos assim, mais ou menos. O que eu tinha de sessão aqui? Eu tinha Ásia expandindo, tinha Londres fazendo nada, né? Londres acumulando. E aí, no intervalo delas e já na abertura de New York AM, eu tenho o consumo dessas highs, né? Consumo do topo de Ásia, de Londres. Cenário propício para New York AM dar um reversal, né? Ou seja, ele manipular Londres e Ásia que seja, né? Como é que funciona a manipulação? Captura de topos e fundos. Já capturou topo, provavelmente vai capturar fundo. O indicativo adicional é aquela análise de displacement que a gente fez em 4 horas, lembra? Então, em Nasdaq, a gente estava numa região de liquidez externa, sem fair value gaps indicando continuidade. Muito provavelmente iríamos buscar uma liquidez interna, e somado a isso tinha análise e interpretação das sessões, onde, pelo fato de Ásia ter expandido, Londres acumulado, muito provavelmente New York AM daria um reversal. Reversal até onde? Até aquele seu site que a gente marcou, né? Esse aqui e até o fair value gap do diário. E foi, tá? Aqui ele termina de consumir, né?
ainda em New York AM. Não tenho nenhum displacement, tá vendo? E aqui ele faz um shift na estrutura com Fair Value Gap, indicando, sugerindo continuidade na baixa. Foi mais ou menos isso, não fiz nada em Nasdaq hoje. Aqui embaixo, lembra que era um Fair Value Gap do diário? A gente até teria um Fair Value Gap de 4 horas aqui, se eu não me engano. Deixa eu tirar as sessões, né? Tinha um Fair Value Gap de 4 horas aqui também. Para pensar numa compra de New York PM, né? E eu preciso alinhar 4 com 15. 4 com 15 ele faz o IFVG. Nesse momento cai para 1 minuto. E aqui em 1 minuto ele não me configura nada. Não me dá compra. E aí continua na movimentação bearish depois de bater aqui em cima, né? Sinceramente não olhei essa venda aqui não, pelo fato de onde a gente parou. Mas rapidamente foi isso, Nasdaq. Não fiz nada Nasdaq, não fiz nada dólar. Só peguei aquela venda no índice mesmo. E foi isso, né, senhores? Espero que tenha ficado claro, tenha contribuído. Recadinho. Deixei para o final, porque se você está acompanhando esse vídeo até aqui, é porque esse vídeo eu acredito que esteja agregando valor para você, né? Esteja te ajudando, te auxiliando. E vocês já devem ter percebido que eu não faço esses vídeos diariamente. Faço de vez em quando, né, me dá na telha. Mas o pessoal tem me pedido muito. Assim como tudo que eu faço é por demanda, não sou eu do nada que chego e te ofereço. O pessoal sempre me pede, Rafa, tem como fazer isso? Rafa, não sei o que. Rafa, faz uma sala ao vivo. Rafa, não sei o que. Me pediram vídeos diários desse. E eu entendo, até por feedback de vocês, feedback do pessoal que me acompanha, que não tem no YouTube alguém fazendo algo parecido. Então, o recado é, se você tem interesse em receber vídeos como esse, e aí, obviamente, vão ser mais completos, tá? Eu vou te mostrar tudo, né? Onde que você entra, onde que você bota stop. Vou te mandar também daily bias, ou seja, a minha perspectiva pro pregão que vem, né? Não é só essa revisão aqui depois que o mercado passa pra gente ver o que aconteceu, o que não aconteceu, mas aquela minha análise antes do mercado abrir, eu também vou te passar. Então, se você tiver interesse em estar recebendo esses conteúdos diários, me manda um alô no Instagram, me manda um alô no Zap, que seja, tá o link na descrição do meu Zap. Vocês têm o meu Instagram aqui em cima, rafael.anaici. Me dá um alô para eu saber que você tem interesse e a gente bola alguma coisa junto, fechou? Mas no mais é isso, senhores. Obrigado mais uma vez pela audiência. Espero ter contribuído com seus estudos. E nos vemos na próxima. Bons trades.